Gente, olha só, na nossa aula de história de hoje, nós vamos estudar, continuar estudando sobre memória, A gente vai puxar pela memória novamente, como a gente já vem fazendo em algumas aulas de história. Então, olha só, aí no livro de vocês, na página 34, tá? Abram o livro de vocês na página 34. Então, na página 34, tem falando sobre as memórias dos moradores do município. Então, quando a gente fala em memória, a gente lembra o quê? De coisas do passado, de fatos que passaram já lá atrás, Ou até de alguma coisa que nos lembra uma história que se passou com a gente, ou com a mãe da gente, com o pai, Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, tá? No bairro que eu morei, no bairro em que eu morei, quando eu era mais jovem, Então lá existiam lojas, padarias, escolas, igrejas, E uma das coisas que permanece até hoje lá, que eu voltei nesse bairro para fazer uma visita a uma amiga. E quando eu voltei nesse bairro, minha gente, eu passei pela igreja que eu me casei. Olha quanto tempo faz, minha gente. Mais de 30 anos, isso mesmo. E a igreja continua lá, intacta, no mesmo lugar, Claro que a rua teve algumas modificações, Algumas casas mudaram a fachada, algumas casas fizeram calçada nova, e aí a rua ficou um pouco mais bonita, Com essas modificações. Mas aí eu voltei ao passado e a fita foi voltando, minha gente? E eu fui lembrando daquele dia que eu cheguei lá vestido de noiva, Então isso aí faz parte da minha memória, da minha história, Daquele bairro. Então todo mundo deve ter uma história, Uma memória de algum lugar. Por exemplo, vocês lembram de algum fato que ocorreu em algum bairro aí que você foi e gostou e até hoje você guarda na memória aquela situação que aconteceu? Eu tenho certeza que a mamãe e o papai de vocês também têm uma bela história de algum lugar para contar, Isso se chama memórias do bairro, Muita gente, seu vovô, sua vovó, deve ter uma história belíssima também para contar, Antigamente, o povo gostava nos bairros de colocar as cadeiras na calçada e ficar conversando até, Hoje, a gente quase não vê mais isso por conta da violência, minha gente, que tomou conta aí do mundo. Hoje é difícil você ver uma pessoa sentada na calçada conversando com outra, porque os assaltos estão aí constantemente. Mas antigamente era tão gostoso, minha gente, a gente sentava na calçada, ficava conversando, as crianças brincando lá na rua. Hoje é difícil a gente ver isso. Então isso são memórias, Memórias. Você vai na cidade, no centro do Recife, por exemplo, você vê casarões belíssimos lá, Então, cada casarão daquele, ele tem uma história, ele guarda uma memória, tá certo? Então, é disso que vem falando aí na página 34, as memórias dos moradores do município. Então, diz assim: Marina ficou bastante pensativa e interessada em saber como as memórias ajudam a compor a história de uma pessoa e de um lugar. Ela entendeu que o município e seus espaços são importantes para a vida cotidiana dos habitantes locais. As escolas, os comércios, as áreas de lazer e muitos outros espaços têm suas histórias, muitas vezes ligadas à história pessoal dos moradores, que de alguma forma sempre interagem com esses lugares.
Os moradores do município guardam memórias relacionadas a áreas da cidade e do campo. Vocês lembram quais grupos estão presentes no campo e na cidade? Então, olha só. No campo e na cidade, a gente já estudou que existem grupos em comuns. Por exemplo, existe aquele grupo de pessoas que vão à igreja, né? Existe aquele grupo de pessoas de família, né? E existem grupos de pessoas da comunidade. Sempre tem aquele grupinho da comunidade que interage mais. Não é? A gente já estudou sobre isso. Então aí no primeiro quesito diz assim: recorde com os colegas o que você já estudou sobre os grupos sociais do campo e da cidade. Depois cite alguns deles. As memórias dos moradores da cidade e do campo preservam modos de ser e viver, histórias e saberes que faziam parte de uma comunidade em uma determinada época. Então, vocês podem citar aí, nesse primeiro quesito, os grupos de comunidades, como eu falei para vocês, não é? No campo tem o grupo dos agricultores também. Tem os grupos tradicionais que a gente estudou, né? E tem aqueles grupos de prestadores de serviços, né? Tem vários e vários grupos. Então, vocês vão escolher aí pelo menos uns dois e coloca aí na resposta do primeiro quesito. Então, o que é que a gente pode colocar aqui no quadro? Então, olha só. Aí, nesse primeiro quesito, né, tá perguntando, recorde com os colegas o que você já estudou sobre o grupo dos campos, depois cite alguns deles. Né? Então, no campo, a gente pode citar o quê? O grupo de agricultores, né? As comunidades, o quê? Tradicionais que a gente já estudou. Basta botar 2 exemplos só, porque o espaço aí é pequenininho também. Então, você coloca o grupo de agricultores e as comunidades tradicionais, tá certo? Aí vem a página 35, falando ainda, para cada grupo de pessoas ou indivíduos habitantes de um município, os relatos de memória guardam significado. Por exemplo, para os moradores de um bairro, as memórias podem estar associadas a uma festividade local muito popular, ou a de jeitos de brincar e de se divertir. Já para um grupo de trabalhadores, as memórias podem estar ligadas a modos de saber, fazer ou tecnologias comuns em uma época. Olha só, nas memórias, quando a gente fala de memórias, a gente está falando de passado, né? Coisa que passou, que ficou registrada em nossa memória. Por exemplo, antigamente, a gente via muito as crianças brincando na rua, na época que as crianças não tinham celular. Então, as brincadeiras eram mais na rua, de pega-pega, esconde-esconde, né? Barra-bandeira, não sei se vocês conhecem essa brincadeira, de queimado, jogar de queimado, pular corda, né? E vários outros jogos aí, futebol. Hoje dificilmente a gente vê as crianças brincando desse jeito na rua. Por quê? Porque hoje a maioria das crianças, né, assim como vocês, todas têm celular. E aí, minha gente, é um tal de joguinho de celular que você passa horas e horas brincando nesse joguinho de celular. E aí você não brinca de outras coisas, de brincadeiras sadias, né, por conta do celular. Ou talvez agora por conta dessa pandemia, que você não pode estar na rua brincando com os coleguinhas, né, a toda hora. Então, isso aí é uma das memórias das brincadeiras que eu sinto falta, né? Então, aí embaixo, no segundo quesito, tem falando assim: as memórias de quais grupos estão relacionadas à escola em que você estuda?
A gente vai reviver agora as memórias. Converse sobre o assunto com os colegas e o professor, depois registre abaixo sua resposta. Então aí tem falando o quê? Você pode falar o quê? Na memória dos professores que você teve. Ah, já estudei com a professora tal, já estudei com a professora tal, foi tão legal, foi assim, foi assado. Então, o grupo da memória dos professores é um dos, né? Memória dos professores que já passaram na sua vida aí. Outro grupo também é o grupo de alunos, né? E o grupo de ex-alunos. Aquele coleguinha que você estudou um tempão com ele, mas aí ele saiu da escola, foi estudar em outra escola. Esse é o grupo dos ex-alunos, né? Tem o grupo dos professores que passaram na vida de vocês e tem o grupo também dos ex-alunos, aqueles coleguinhas que estudaram com vocês e que hoje já não estudam mais na nossa escola, foram para outra. Então, esses são os ex-alunos, tá certo? E aí embaixo vem falando, discutindo o presente, o agora. No tempo atual, a vida em sociedade está cercada por tecnologias modernas, né? O celular é uma aí, né? O desejo de ter o que é mais moderno pode fazer com que, aos poucos, deixemos de dar atenção a modos tradicionais de saber fazer. Hoje, com a tecnologia aí bem avançada, a gente não quer mais ir fazer pesquisa nos livros como a gente fazia antes, né? Ia para uma biblioteca, lá procurava vários livros para poder fazer a nossa pesquisa. Hoje não, hoje a gente vai lá no Google, coloca o assunto que a gente está querendo fazer a pesquisa e o Google já traz tudo prontinho para a gente, né? Então essa aí é uma forma de como a gente reviver, né, o passado. Antes era de um jeito e agora a tecnologia facilitou e muito a nossa vida. Então aí embaixo diz assim: de que maneira o consumo de tecnologias modernas pode contribuir para o desaparecimento de jeitos tradicionais de saber fazer? É o que eu acabei de falar para vocês. Antes, a gente ia numa biblioteca para fazer a pesquisa, tá? Um monte de livro e você ia pesquisar. Hoje não, hoje você bota aí no Google o assunto e ele já traz assim, ó, de bandeja, tudo prontinho para você. Então, reflita sobre o assunto com os colegas e o professor. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó. A tecnologia facilita o jeito de fazer as coisas, assim o modo tradicional vai perdendo sua vez na sociedade. Então, aquele modo da gente fazer uma pesquisa, hoje já não existe mais, né? De ir numa biblioteca e fazer a pesquisa que a gente está querendo, não existe mais. Hoje o pessoal vai direto no celular e já faz a pesquisa. Então, aquele modo do passado de ir fazer aquela visita na biblioteca já não existe mais, né? O pessoal já pesquisa em casa mesmo, através do celular. Na página 36, tem falando sobre... tem um texto aí, né? Inspirado no avô e no pai de Manuel Bezerra da Silva, de 55 anos, mais conhecido como Mestre Benzinho Cabivar. Deu seus primeiros passos no artesanato com 15 anos, minha gente. O aperfeiçoamento chegou com o tempo e também com a prática, lógico. Quanto mais você faz aquele tipo de coisa ali, mais você vai aprendendo a fazer. Por exemplo, quanto mais vocês estudarem a tabuada, mais vocês vão aprender, mais vocês vão ficar aperfeiçoados na tabuada. Então, olha só, é matemática aí dentro de história. Então, diz assim: Benzinho, que mora no município de Bimirim, no sertão pernambucano,
investiu tempo e amor em suas produções artesanais na madeira. Olha só, que perfeição, né? Ele começou aos pouquinhos, foi fazendo e hoje ele é um mestre em obras em madeira, minha gente. Ele faz coisas belíssimas com a madeira. E não é barato não, viu? É caro. O mestre já ensinou suas técnicas a vários jovens da comunidade Cambivá, localizada entre os municípios de Ibimirim, Inajá e Floresta. É no sertão, viu, minha gente, isso aí. Alguns desistiram, outros continuaram, mas hoje tem uns 3 artesãos que continuam repassando as dicas que eu dei para eles. Quem já visitou aquela Fenearte que tem no Centro de Convenções, já passou por vários boxes daquele que tinham esculturas em madeiras. Então, quem trabalha com esse tipo de coisa são os artesãos. Então, aí embaixo, no segundo quesito, diz assim: no município ou região onde você mora, há saberes tradicionais, no caso em Olinda, né? Se sim, quais são eles? Pesquise imagens que representam esses saberes, depois recorte e cole abaixo. Então, aqui nesse espaço, vocês vão pesquisar de Olinda os artesãos que existem, certo? E aí vocês vão recortar, vocês imprimem a imagem, recorta e cola aqui nesse espaço, tá bom? Em Olinda tem vários artesãos. Vocês pesquisem, vão lá no Google, né? Como eu falei, coloquem o tema que vocês estão querendo e imprime, recorta e cola aqui nesse espaço. Não pode ser coisa grande. Na sua opinião, as tecnologias modernas podem auxiliar na preservação desses saberes? De que maneira? Então, olha só, gente. Aí na resposta do terceiro, né, que está perguntando de que maneira a tecnologia moderna pode auxiliar na preservação desses saberes. De que maneira? Então, eu coloquei aqui, ó, algumas tecnologias modernas podem contribuir para a preservação desses saberes, como máquinas fotográficas e filmadoras, além dos arquivos digitais, né? Aqueles arquivos que a gente guarda no nosso celular, no nosso computador. Por exemplo, quando vocês mandam os vídeos para mim com os belíssimos trabalhos de vocês, o que é que eu faço? Fica guardadinho no meu celular até um certo tempo, porque meu celular também não aguenta muita coisa. Então eu guardo uns dias e depois eu tenho que apagar todo aquele arquivo digital, né? Mas ele nos ajudou bastante, ajudou a vocês e ajudou a mim, né? Então é isso que está falando aí, das tecnologias modernas. Antigamente a gente só podia guardar esses arquivos por escrito, né? Tinha que escrever tudo e deixar lá guardadinho. Hoje não. Hoje a gente pode guardar todos os nossos arquivos através de filmagens, através de máquinas fotográficas, que você tira aquela foto e guarda, e através também dos arquivos digitais. Na página seguinte, lembrando que o segundo quesito vai ficar para casa, tá? Que é a pesquisa que vocês vão fazer. Na página 37, vem falando sobre o escambo. Escambo. Vocês já vão ver o que é isso, essa palavra aí. Então, aí tem assim, vamos fazer uma troca? Escambo, minha gente, é quando há essa troca, mas não envolve dinheiro, não envolve moeda. E aí é chamado de escambo. Então, por exemplo, eu estou colecionando um álbum de figurinhas de jogadores de futebol. Eu estou colecionando, eu tenho o meu álbum. E aí, Davi tem um dele, Rodrigo tem um dele,
Alan tem o álbum dele. Enfim, os meninos da nossa sala também estão colecionando jogadores de futebol, né? Os times, as bandeiras dos clubes. E aí eu levo as minhas figurinhas repetidas para trocar com os meninos na sala de aula. Então, eu vou fazer essa troca, mas a gente vai só trocar figurinhas, não vai rolar dinheiro, né? A gente só está trocando a figurinha. Então, isso aí é chamado de escambo, quando não há dinheiro envolvido. É só uma troca de figurinhas, tá certo? Mas vamos ver aqui no livro. Entre as memórias que o senhor Antônio compartilhou com os alunos, estavam suas recordações de encontrar amigos em uma praça depois da aula para trocarem itens que colecionavam, como selos e figurinhas. Também já colecionei, sabe o que, minha gente? Papel de carta. As meninas aí gostam de ter papel de carta, aqueles papéis bem lindinhos, todos decorados. Eu tinha uma pasta cheia de papel de carta. E quando eu tinha um papel duplicado, eu gostava de levar para a escola para trocar com as minhas amigas. E aí eu ficava com uma pasta lotada de papel de cartas. Então, a partir do momento que eu levo os meus para trocar na escola com as minhas amigas, eu estou fazendo escambo. Eu não estou envolvendo dinheiro, eu não estou vendendo e nem estou comprando, eu estou só trocando, tá? Então, isso é um escambo, não envolve dinheiro. O senhor Antônio usou a palavra escambo para caracterizar o que ele e os colegas faziam, essa troca sem rolar dinheiro. Então a professora Fernanda aproveitou o momento e explicou à turma o que é escambo. O escambo é um tipo de relação muito antiga de troca de mercadorias. Nesse tipo de troca não há pagamento envolvido, tá vendo? Por isso, não ocorre o uso de moedas. Até hoje, há pessoas que fazem trocas de mercadorias. Isso mesmo, até hoje existe isso. Ita e Otávio colecionam figurinhas de um álbum com jogadores de futebol. Olha que legal, mesmo exemplo que eu dei. Na semana passada, eles levaram as figuras repetidas para trocar na hora do intervalo. Vocês gostam de colecionar figurinhas? Eu adoro, minha gente, adoro fazer essas coisas. Na semana passada, eles levaram as figurinhas repetidas para trocar na hora do intervalo na escola. A troca feita por eles pode ser considerada escambo, por quê? Pode sim, claro que pode. Eles estão só trocando figurinhas, eles não estão vendendo nem comprando. Então, eles estão só trocando. Então, pode sim. Coloquei aqui, ó, sim. A troca de figurinhas entre Otávio e Ita é um tipo de escambo, porque não há pagamento. Não há pagamento, então pode sim ser considerado um escambo, certo? Meus amores, o dia vai parar nessa página 37, tá? E a 38 e 39 eu vou deixar para vocês responderem sozinhos. E na próxima aula de história, nós vamos corrigir. Então, o que é que vai ficar para vocês? Aquela questão da pesquisa, né? Para vocês pesquisarem, recortar e colar no segundo quesito. Vai ficar a página 38 e a 39. O que vocês não souberem fazer, né? Ficarem com dúvida, a mamãe aí também ficar com dúvida, não tem problema. Deixa em branco. E na próxima aula de história, a gente faz a correção, vê o que você fez e acertou. E o que você não fez, você faz com tia na hora, tá bom? Beijo grande e até amanhã. Essa semana sai o boletim, hein, de vocês. Tchau, meus amores.